E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona e ontem o Lula presenteou o Brasil com uma das cenas mais patéticas da história política nacional, ao ponto de, no primeiro momento, me fazer acreditar que era inteligência artificial. Eu tô falando sério. Temos que falar de Lulinha, o acrobata. Dá até dificuldade pra falar. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa ida na França, vamos falar como anda o clima pra Painho nas eleições, mostrar algumas críticas que ele vem recebendo aí de diversos setores, não só do consórcio como na esquerda. Enfim, tem muita coisa pra gente falar do seu Dilma nesta primeira parte, falar sobre eleição. Vamos ver falar sobre a direita, vamos falar sobre Bolsonaro. Teve um evento aí importante, Bolsonaro andou falando algumas coisas sobre Senado, vamos falar sobre isso. A gente vai falar de Eduardo Bolsonaro hoje bastante também. E nessa primeira parte do Lula, falando de 2026, tá aí bem, tem umas coisas que são bem interessantes que eu acho que esta semana, pelo tom da imprensa e algumas coisas que aconteceram, dá pra gente cravar que, independente de ser favorito ou não, a imprensa transformou Eduardo Bolsonaro em um presidenciável. Vocês vão entender. Aí na segunda parte, as notícias que vêm de fora para dentro. O advogado do Trump apareceu ontem na imprensa brasileira, uma nova ação contra o ministro, temos que falar sobre isso, confusões. Enfim, ontem o Eduardo também gravou um vídeo interessante, né? No debate público brasileiro, esse vídeo aparece de uma forma bem interessante, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar, vamos nessa, que é pra tempo de comentar sobre tudo e vejam só. Pessoal, eu juro de coração pra vocês, eu achei que essa foto era montagem, era inteligência artificial, porque quando eu vi essa foto no primeiro momento, eu não vi a foto, eu vi um vídeo. Eu vi o pessoal pegando e fazendo uma montagem com o Macron sentado aqui assim numa cadeira com a coroa. Eu não vou mostrar esse vídeo porque eles colocaram uma pessoa no colo do Macron. E aí, como eu não quero que o Lula fique com raiva de mim, eu não vou mostrar esse vídeo. E aí o Lula não só tá fazendo essa pose, o Lula tá fazendo outras coisas. Aí eu achei que era inteligência artificial. Aí eu passei por essa imagem aqui, eu falei, mas pai, tá tão real. Sabe? Porque inteligência artificial, normalmente você vê assim uns rostos meio distorcidos, meio estranhos. Eu falei, mas aqui parece a Marina Silva, aqui parece o Macron. Não, tá parecendo real mesmo essa porcaria. E é real. Na França, Lula tenta repetir acrobacia durante a exibição. Aí, você vai dar uma olhada, né? A reação disso daí. Para você ver o que é a esquerda hoje. Veja quem te chama de gato. Um pequeno recorde de 15 segundos do Engula Noblar. Olha isso aqui. Não é meme não, viu? Ele tá falando sério. Escuta só. Ele tá em melhor forma física que o Neymar, eu diria. Que o Bolsonaro fazia aquela flexão bizonha dele quando queria mostrar que estava bem, esse abdominal do Lula com a perna é mais difícil do que a flexão do Bolsonaro. Relembrem daquela flexão bizonha dele. Ele tá em melhor forma física que o Neymar. O Guga Noblar, ele conseguiu achar um jeito de colocar Bolsonaro nessa situação e falar que o que o Lula está fazendo é muito mais difícil, aquela flexão bizonha que o Bolsonaro fazia. Gente, olha só. Olha o contexto das coisas, olha o que está acontecendo. Se Lula fez isso daqui no evento do PT, ninguém ia falar nada. Se isso daqui fosse no evento do PT, ninguém ia falar nada. Se aqui fosse durante a campanha eleitoral, ninguém ia falar nada. Pessoal, é uma visita oficial de um chefe de Estado. É a visita oficial de um chefe de Estado ao presidente brasileiro representar o Brasil na França. Assim, virou galhofa. Cadê, pô, aquela galera que falava do decoro, do isolamento de Bolsonaro, dos maus modos, que ele tá lá comendo pizza no meio da rua? Tu vê como é a diferença? Antigamente a preocupação da imprensa é que você tava comendo pizza, né? Já tá o errado era porque ele não tava vendo um jantar caro, tá comendo pizza na rua, porque não queria tomar um negocinho pra ter o certificado, né? Pra entrar e sair durante o Fica em Casa. Agora Lula, assim, tá humilhando o país. Humilhando. Olha pra esse daqui, pô. Sabe assim, e a Janja não pega pela mão e fala, Lula, para! Que vergonha, pô! Sério, eu vou falar pro Sidônio aí, puxar o freio, porque desse jeito não dá. Aí, tu vai andando no Twitter, olha pra isso aqui, gente. O perfil oficial do PT. Colocando Lula com Macron juntos, assim, numa amizade, um negócio louco. E tu vê que essa amizade do Lula com Macron, ela é estranha, não é de hoje.
principalmente depois da queda do Biden, que é quem mandava no Lula, né? Você vê que ele realmente se aproximou do Macron, que o Macron faz o que quer no Brasil. Colocou o Brasil de olho para a França, tá ali, ó. Acordo Mercosul Europeia, esse casamento que queremos. Quem quer isso daí? Antes de ser moda, eu já tinha feito essa postagem aqui, ó. 11 de setembro de 2023, né? Parabéns, Rex. Parabéns, Rex. Envelheceu bem, hein? 11 de setembro de 2023, assim, a vassalagem do Lula perante essa agenda globalista que está destruindo o mundo é sem igual. Mas vamos lá. Eu nem vou mostrar que eu prefiro cada montagem do Lula ontem, que eu não quero nem entrar nesse âmbito. Veja só como são as coisas. Um perfil chamado Bacurau é aqui. É um perfil petista. Olha a lógica do cara. Quem não gosta de Lula não sabe o que está perdendo da vida. Ele nasceu aqui e chegou até aqui. Esse rapaz aqui, Lucas Leiroz, ele não é um cara de direita, não. O Lucas Leiroz, eu não sei se tá morando na Bielorrússia, na Rússia, mas é um cara assim que anda realmente assim nos altos círculos do BRICS, vamos falar assim, desse jeito. Aí ele comenta assim, ó, ou seja, Lula venceu na vida porque saiu do sertão para Paris. Quem continua no sertão fracassou na vida. Talvez por ser preguiçoso e trabalhar pouco, precisava se esforçar mais. Meritocracia petista. Qual a diferença disso para o discurso de Bolsonaro? Você vê assim como é... Para você ver que eu fiz questão de trazer uma postagem de alguém crítico, né? Você vê o descolamento dos petistas da realidade, que acha que vencer na vida é sair do sertão para ir para Paris. Quem tá no sertão são pessoas de segunda classe, que não merecem nenhum tipo de respeito. Eu vou falar mais do descolamento petista já, mas veja isso daqui. O pessoal aqui na Rádio Tatiaia, isso aqui eu achei bem interessante, esse recorde da Tsuki, porque é um pessoal que fala para fora da bolha, né? A população ainda escuta muito rádio, ainda assiste muito a TV aberta. E um comentário desse, quer queira que não, no meio de uma manhã, o cara lá assistindo, o cara às vezes é fisgado, fala, pô, realmente, né, velho? O cara pensa, reflete, nada, dá um voto que o Lula perde. Espero que venha pra direita, né? Escuta isso aqui. Ô, William Travassos, e pra você, o que aconteceu com o Lula? O quê? O que aconteceu? Não, o que aconteceu nos 2 primeiros mandatos, quando o presidente Lula tinha altos índices de aprovação, e para esse terceiro mandato, que basicamente a ideologia é a mesma, as medidas tomadas pelo governo são as mesmas nos 2 primeiros mandatos, mas é uma tragédia esse governo. Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O momento era outro, Eustáquio. O mundo era diferente. Você não tinha essa liberdade que nós temos hoje, né, de comentar as coisas, de falar, de mostrar, de pensar sobre política, sobre economia, porque as pessoas não conversavam sobre isso. E depois, principalmente desse evento, né, da era Bolsonaro, dessa área digital, as pessoas começaram, através da polarização, pro bem ou pro mal, o povo brasileiro começou a falar um pouco mais sobre os problemas, sobre política, isso foi pra mesa do brasileiro. Então eu acho que a gente começou a pensar mais no nosso país, tentando encontrar uma alternativa. O governo fraco, ele precisa de propaganda forte. Só que o que a gente percebe no dia a dia, as medidas, elas não conseguem agradar ao mercado, elas não conseguem agradar o povo brasileiro. Isso muito em função de uma bateção de cabeça. O governo está perdido, porque você consegue mudar um país quando você tem aprovação. Quando você não tem aprovação, você não tem força. Então você não consegue mobilizar e as coisas não andam. É um governo sem atitude. Agora, o pior de tudo é entender que um governo fraco, que não tem essa popularidade, não vai conseguir produzir mudanças necessárias para equalizar esse momento difícil que a gente está vivendo. Por exemplo, a equipe econômica do Bolsonaro é absolutamente diferenciada. Você pode amar ou não o Guedes, o homem do Banco Central, o outro do BNDES, mas os caras tinham rumo. A agricultura tinha rumo, a infraestrutura tinha rumo, e a equipe trabalhava coordenada. Parece que falava a mesma língua, né? Agora não fala, né? O Bolsonaro fala uma coisa, o Ministério do Desenvolvimento Social fala outra. O cara da Casa Civil fica fazendo intriga contra a Janja lá na China, é o que estão falando, é uma guerra lá dentro. Aliás, isso é uma característica do PT, né? Ele sempre tem muitas correntes, mas no governo é isso. Então é uma guerra. Então o problema é que não é uma surpresa, sabe? Não tem como ser uma surpresa mesmo, né? Aí você para e pensa, né? A pessoa comum assistindo um debate desse, falando de descolamento da realidade. Aí quem vai falar sobre isso é o nosso amigo Ruizão. Eu tô sentindo que o governo Lula proibiu o Atushi de entrevistar o Ruizão. Sem brincadeira, eu tô sentindo, porque ele nunca mais fez isso, metendo lá André no Brasil 247.
Eu acho que por conta dos recortes que a gente vai fazendo, né? Pra divulgar o belíssimo trabalho do 247, deve ter chamado a chamada. O Atush sofreu muita pressão lá no Twitter, né? De pessoas na esquerda falando que é um absurdo, que o conteúdo dele está servindo de munição para a extrema-direita. Aí eu sei que agora só tá o André lá. Saudade do meu amigo Atush. Enfim, o Rosão falou o seguinte, ó, o PT fica vivendo da ilusão que a economia vai bem. Quando qualquer pessoa que sai na rua, vai no supermercado, vai na feira, conversa com as pessoas, sabe que o negócio está indo de mal a pior. A insatisfação é generalizada. Essa semana eu fui a um supermercado perto de onde eu trabalho. Ali encontrei um cidadão que é da segurança do supermercado. Eu já conversei com ele outras vezes. Ele me conhece, fala de política e tal. Ele falou o seguinte, eu votei no Lula 2 vezes. Votei na Dilma 2 vezes. Votei no Lula de novo e eu não voto nunca mais. Ele falou, estou completamente decepcionado. Ele mora em Taquera. Aí falou, a periferia está dividida. Quer dizer, aquela base que o PT tinha na periferia e Itaquera é um reduto importante do PT. Agora, metade desse pessoal é bolsonarista. Não é de direita não, viu? É bolsonarista. Quando você tem uma política errada, você tem que sentar, você tem que analisar, você tem que reconhecer os erros e você tem que corrigir. Mas o PT está indo cegamente para o naufrágio. É o comandante do Titanic, bateu no iceberg, mas fala que está tudo bem. Eu acho que a situação é calamitosa. Aí, tava passando no Twitter, eu vi isso daqui. Esses eventos que a esquerda faz, de militância mesmo, que eu não sei onde foi organizado, se foi alguma câmara municipal, dirigente de logística, um auditório. Sei que é uma reunião que só tinha petista. Só tinha petista e no meio dos petistas apareceu um esquerdeiro raiz, para falar verdades. Veja aqui essas críticas que a gente observa nas redes sociais. Não baixei esse vídeo? Qual é, pai? Então pega aqui, ó. Tá aqui fácil. Veja que o que eu vou mostrando para vocês nas redes sociais não tá mais limitado só nas redes sociais. Imagina, gente, no dia a dia nas universidades, naqueles DCEs da vida, que as diversas correntes da esquerda começam a brigar entre si, a apontar, né, os desatinos do governo Lula. Porque esse cara aqui... Vamos ouvir, né? Já tô falando demais, vamos ver o que ele tem a falar. Escuta só. Ó. E sou de uma esquerda raiz, que é a brisolista, que é a getulista. E eu tenho a liberdade para criticar. Infelizmente, vai doer o que eu vou dizer, porque a verdade tem que ser dita e ela dói mesmo. Infelizmente, tem a digital do Lula, através do BNDES, fazendo esse movimento, essa parceria perversa. É a água. Como é que o Lula, sendo pernambucano, não sabe, não faz questão de lutar, inclusive contra o Congresso, resistir. O papel de um governo de esquerda é resistir. Já concluindo, o papel de um governo de esquerda é resistir. Não é participar da entrega, como está acontecendo. Então já basta arcabouço fiscal. Eu vi aqui, está acontecendo na ALEP, que deve ser Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque tem aqui os cartazes falando água é vida, não é mercadoria. Eles estão contra aqui a privatização das águas. Tremendo os direitos e as conquistas dos trabalhadores, dos pobres, né? Não bastam essas e outras, as universidades federais estão aí vendo agora o resultado, e ainda vai participar disso. Então, assim, é a última coisa que eu vou dizer. Não, Lula, não faça parte disso. O Congresso é de direita e tal, sim, mas quando foi para colocar um amigo advogado no Supremo, conseguiu apoio. Foi só continuar, né, o orçamento secreto, não é isso? Pois é, aí se consegue, aí se libera dinheiro para coisa. Então, façam isso, porque aqui é a nossa água, e a nossa água é vital para a gente, para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, para a nossa soberania. Então, não se enganem. A maioria das pessoas aqui podem não ter a independência suficiente para falar isso, mas eu faço a denúncia porque não tenho um rabo preso. Se você achar um tatu em cima do toco, alguém colocou ele lá. Muito obrigado pela fala, Roberto.
Tínhamos uma última inscrita aqui, eu acredito que seja inscrita aqui, K. Não tá aqui. Então, aqui só tem K. Então, eu passo a palavra aqui para o presidente da Compesa, apenas antes de passar. E você vai ver a... Tá aí, né? Imagina como é que não anda um clima. O que a gente tá vendo na rede social, gente, também acontece, né, no dia a dia. A situação, né? Dentro das escolas, universidades, locais de trabalho. A insatisfação com Lula está cada vez maior, ela é generalizada, tá todo mundo vendo o país ir pro buraco e não tá ninguém satisfeito com isso. Ainda na França, esquerda francesa critica honoris causa a Lula, defende ditaduras. O Lula, ele quer agradar todo mundo ao mesmo tempo, obviamente, todo mundo menos a direita, né? Que ele não consegue agradar ninguém mais. Que no final do dia ele serve a agenda globalista. Aí a galera tá ali, né? O jornal francês Libération, principal publicação de esquerda na França, criticou na última terça a decisão da Universidade Paris 8 de conceder um título de doutor honoris causa, né, ao Lula. Em editorial intitulado, eu não sei ler em francês, a tradução é: não é possível hoje conceder um doutorado honoris causa a Lula, próximo demais de Putin. O jornal expressa surpresa e tristeza diante da homenagem entregue nesta sexta-feira, né? Lê a íntegra para assinantes. Segundo o texto, Lula tem adotado uma postura ambígua em relação ao conflito na Ucrânia, equiparando agressor e agredido. Não consegue agradar ninguém. É só um vassalo do globalismo. Aí no meio de tantas críticas, tantas confusões, eu achei lindo. A imagem que eu achei, né, me mostrando que realmente o Lulinha aí não é IA, não é fake news. Vai ser notícia da Globo até. Na França, Lula minimiza notícias negativas sobre ele e diz estar feliz da vida. Eu realmente tô vendo. O cara tem que estar feliz da vida. Não, pra fazer isso daqui, ele tem que estar totalmente desconectado da realidade, né? No mundo ele não tem problemas, não tem nada, né? Que ele tá feliz, contente, maravilhado. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Só pra ver se não deixei nada de fora. Não. Fiquei na dúvida se eu tinha mandado negócio pra mim mesmo aqui, pra não faltar. Mas beleza. Aí o Lula aí que tá de boa, jogando tudo por água abaixo. Mais um dia, assim, todos os dias, nos últimos 2 meses, 3 meses, o Estadão publica um editorial batendo de mão fechada na cara do Lula. Vai falar alguma coisa que a gente não viu? Não, é só porque, assim, tá curioso, velho. Tá, assim, o movimento da imprensa orquestrado contra o Lula está lindo de ver. O crepúsculo do demiurgo. Lula, bem que tentou aplacar o tremendo mal-estar nas hostes petistas com a mais recente pesquisa de popularidade de seu governo, convocando às pressas, de véspera, uma entrevista coletiva para exercitar a vanglória e malhar adversários. Mas não deu muito certo não, viu? Por mais competente que Lula seja como encantador de serpentes e de eleitores, não foi possível minimizar o impacto da sondagem da Genial Quest, divulgada nos últimos dias, não só porque Lula aparece como desaprovado por 57% dos entrevistados, o pior nível desde o início do mandato, como começa a ter dificuldades para liderar a corrida eleitoral na hipótese de concorrer à reeleição. Nem lidera mais. Aí o Estadão destaca que até governadores mais desconhecidos como Ratinho Júnior, Eduardo Leite, a novata Michele Bolsonaro, todo mundo consegue ganhar dele. Nas pesquisas anteriores, o único capaz de lhe enfrentar e fazer frente era seu antípoda, Jair Bolsonaro, que está inelegível. Agora, né, isso não significa que o destino de Lula está selado, especialmente considerando-se que ele desmoralizou até aqui todos os atestados de óbito político que lhe foram expedidos. Mas parece claro que Lula, que protagoniza a vida nacional desde o fim dos anos 80, está em seu crepúsculo, né? Está chegando ao seu fim. Não só pela idade, mas, sobretudo, porque parece ter perdido sua capacidade de enfeitiçar os brasileiros com sua parolagem. E aí, como o cara na Itatiaia falou, como o rapazinho tá falando ali na LEP,
como o segurança, né, do resto do supermercado falou pro Ruizão. Cara, hoje em dia tem rede social, hoje em dia as pessoas se informam, debatem, tem o Zap. Por isso que o Lula quer censurar tudo. No mundo onde as ideias circulam, onde as pessoas podem ver o outro lado, não só a manipulação da Globo, o Lula não para de pé. O que eu vou fazer, Lula? Tu não para de pé, ninguém te suporta mais. O curioso é que entre a última pesquisa há 2 meses e esta, muita coisa aconteceu. Obcecado com a impopularidade, inconformado com a desaprovação e ansioso com as eleições do ano que vem, Lula anunciou no período uma leva de benefícios. E só fez piorar a imagem. Teve muita coisa, em tese, positiva pro Lula em 2 meses. E não adiantou nada. Só posso lá pra ficar triste por painho. Nesses 2 meses, Lula também não parou de falar, em geral, com um triunfalismo totalmente dissociado da realidade, apostando na mitologia que foi criada em torno de suas qualidades como animador de comícios. Petistas sempre festejaram seus improvisos como um instrumento político poderoso capaz de impulsionar o governo e reverter conjunturas políticas desfavoráveis. Os métodos do ex-líder sindical, no entanto, se mostram cada vez menos eficazes. O resultado é que seu grande governo está produzindo frustração nos brasileiros em vez de incutir-lhe a esperança de prosperar. Mesmo ante a avaliação popular mais favorável da economia, há uma clara quebra de expectativa. A prometida sensação de bem-estar, simbolizada na picanha com cerveja, lá de 2022, foi substituída pela convicção de que a vida não melhorou nem vai melhorar. Ao mesmo tempo em que está claro que o repertório de Lula não é mais suficiente para convencer os incautos sobre as qualidades de uma gestão desde sempre prisioneira da demagogia de seu presidente, escândalos como o da roubalheira no INSS contribuem para acentuar a malásia popular em relação ao governo petista. E o Estadão diz que, daqui até as eleições, é claro, muita coisa pode acontecer, mas já é possível afirmar que Lula é, cada vez mais, apenas uma sombra melancólica do que ele já foi. Seu crepúsculo, só resta a nostalgia. Aí, você vê o descolamento. Eu nem olhei, viu? Tô falando sério, nem olhei mesmo. Vou fazer aqui, ó, ao vivo. Me veio essa ideia. Me veio essa ideia aqui, ó, pra gente tentar entender o descolamento dos petistas com a realidade. Me veio na cabeça. Vamos abrir o site do Brasil 247. Olha lá. Olha o destaque. Estou levando de volta ao Brasil 100 bilhões de investimentos. Eita, bichão brabo, né? Sai daí que eu não vou te dar dinheiro, Atush. Vai trazer 100 bilhões. Confia. Aí vamos ver mais em destaque. O discurso de Lula na Universidade Paris 8 exalta a educação como instrumento de transformação social. Em Paris, André Correia do Lago fortalece a cooperação do Brasil e da França. Destaca o papel dos círculos presidenciais na COP30. Emocionado. A reestatização da BR Distribuidora é essencial para baixar o preço dos combustíveis. O cara que não quer explorar a margem equatorial vai reestatizar. Oh, meu Deus do céu, velho. Helder Barbalho defende a exploração do petróleo da margem equatorial. Diz que a mantém direito ao desenvolvimento. E por que não fala que o Lula tá barrando? Agora o curioso aqui, eu não tenho uma matéria, pô, sobre a Quest, sobre a pesquisa. Aí, não existe pesquisa neutra nem mídia neutra, é de genuíno. Os caras estão em total negação. Tô indo no Brasil agora só pra tentar falar que o Brasil do Lula está dando. O Brasil do Lula no Brasil 247 tá dando certo. É incrível. É incrível. Quem quer cortar gasto tem que mostrar. Tem que mostrar onde? Vamos debater os 700 bilhões em subsídios, diz Guido Mantega. É isso aí mesmo, né? Botou aqui até o Haddad. Quem mais que tem aqui? A imprensa brasileira é puxadinho da Casa Branca, afirma Latuf sobre narrativa do terror ligado ao Comando Vermelho. É narrativa mesmo, tá bom? O Centrão passa a mão na cabeça da extrema-direita. Oh meu Deus, o Centrão tá de joelhos pra extrema-direita. Big Techs ameaçam substituir a soberania estatal por um poder feudal. Tá bom. O mundo deixou de ser eurocêntrico, né? Tá bom. Os caras botam notícia internacional. Os caras assim, nada do Brasil real. Nada do Brasil real. Nada.
Nada. Zambelli, é Bolsonaro. Aí fala bem da China, vamos ver o Trump malvadão. Trump disse decisão sobre o presidente do Fed será tomada em breve. É capaz de ser até um grande galípolo, né? Os caras estão desconectados da realidade. Isso daqui é o principal site de apoio ao petismo. Sabe? Se eu fosse um site meio sério, me perdoa a Tuxi, os caras deviam estar se questionando, deviam estar cobrando o governo Lula por tudo que está acontecendo. Cadê as matérias aqui em destaque sobre o roubo do INSS? O roubo dos aposentados? Tem nada sobre o roubo dos aposentados na página inicial? Nada. Nada. Aí depois não sabe, né? Por que o petismo está tão desconectado, descolado da realidade. Que continue assim, viu? Continua assim, fica fingindo que tá tudo bem. A Veja já vai um pouquinho além e fala do custo Lula. Olha que subtítulo maravilhoso. A Faria Lima acha que o PT vai perder a eleição no ano que vem. Oh, meu Deus. Aí você sabe, né? Faria Lima tem... Pense na Faria Lima na seguinte lógica. Deixa eu ler só esse primeiro parágrafo. Essa rua hospeda um grupo corporativo simbólico da aguda concentração da propriedade no capitalismo brasileiro. Uma dezena de empresas financeiras administra 2/3 do patrimônio nacional em fundos de investimento. 2/3 de todos os fundos no Brasil tá ali. Aí pensa o seguinte, né? Lá, vamos pegar um estado. Pernambuco, o estado que lá nasceu. Aí imagina, todas as grandes empresas de Pernambuco interessadas, né, no bem-estar do mercado. Tá vendo aí que eles não querem o Lula. Eles não querem o Lula de jeito nenhum. Aí eles começam a falar isso, começam a expor isso. Essas empresas... Gente, se em Brasília, que não necessariamente está extremamente conectado com essas empresas, eles já têm lobby contatos. Imagina no estado, na cidade que essas empresas estão instaladas. Proximidade com vereadores, prefeitos, agências ali da cidade para acelerar algumas coisas. Os círculos, aquela festa que tem aí na tua cidade, que tu sabe, o aniversário de 15 anos da menina lá, do filho não sei quem que tem dinheiro, que tá lá o dono... Todo o povo se conhece. Ela tá falando alemão, do Lula não dá. O cara já bota como condição para quem quer ser deputado estadual. Fala, tu quer ser deputado estadual, tu não vem pedir apoio para apoiar o Lula. Então, assim, o que acontece nesse centro do dinheiro acaba por repercutir ao redor dos estados, dificultando até as alianças do Lula com as pessoas. Porque se for para ter um tipo de aliança, aí vai ter que dançar. Vai ter que dançar a música. A situação pro Lula, assim, tá cada dia mais bonita de ver. Os petistas vão demorar para cair na realidade. Mas enfim, né? Faltam 16 meses, mas no ambiente caricatural dos Faria Limers, ficou difícil encontrar quem esteja apostando na permanência de Lula no poder. Ao contrário, a perspectiva de troca de guarda no Palácio do Planalto em 26 está condicionando as operações. É o que está contendo a pressão por maior desvalorização dos ativos brasileiros, comentou o empresário Luiz Stuberger em reunião com investidores na semana passada, completando: a Faria Lima acha que o PT não vai ganhar. Ela não só acha que não vai ganhar, ela está trabalhando por um outro governo. Bolsonaro está inelegível, não precisa se preocupar. Stuberger não está solitário nessa interpretação, mas é caso raro entre operadores do mercado, porque ele costuma dizer com clareza o que pensa ou constata. Projeta uma alta do custo Lula durante a campanha, refletindo expectativa de maior desequilíbrio nas contas públicas, né? Se o Lula quiser apoio, o custo será mais alto. Essa é a base da esperança na troca de governo, dominante na maior parte dos escritórios da Faria Lima. O empresário Stuberger resumiu da seguinte forma: estão dizendo, não importa o que o PT fizer de ruim neste ano, porque o novo governo conseguirá arrumar. Se Milei conseguiu, Tarcísio consegue, é o que estão dizendo. E é isso que está segurando o mercado, apesar do descontrole fiscal. É perceptível e crescente a pressão da elite paulista para que o governador de São Paulo troque uma possível reeleição estadual pela aventura da candidatura nacional. Faria Lima tá assim, irmão, não tem Bolsonaro? Tá de boa. Aí, voltando à questão lá do Lula, e até para falar porque eu achei que era vídeo de inteligência artificial, teve um vídeo aí que foi feito, que eu falei, rapaz, velho, quem foi o gênio que fez isso daqui? Virou notícia na imprensa. Bolsonaristas compartilham um vídeo criado com IA que ridiculariza Lula e PT. Não.
Bolsonaristas compartilham um vídeo criado com IA que ridiculariza Lula, PT, Globo News, Daniela Lima e Miriam Leitão. Essa é a chamada verdadeira. O vídeo é esse daqui, ó. Tu chegou a ver? PT News. Não parece a Daniela Lima? Obviamente, muito mal cuidada, né? A Daniela não é feia desse jeito. Uma das pessoas que compartilhou foi o Silas Malafaia. Eu vou dar play no áudio. Gente, surreal, viu? O ponto que a inteligência artificial está chegando. Isso aqui é tudo fake. A qualidade da voz, o timing, sabe? Rapaz, se me falar isso aqui, se não me fala... Se eu não... Obviamente você sabe que é IA, porque ninguém produziu uma coisa assim... Aí, obviamente, o pessoal depois confirmou que é IA. Porque você produziu o que foi produzido. Eu vou mandar esse vídeo pra tu. Se tu não viu, veja. Se você não viu, veja. Você vai ficar assim, rapaz, estamos nesse ponto em termos tecnológicos? Sim, estamos nesse ponto. Mas só escuta o áudio e o roteiro que foi feito. Escuta isso aqui, ó. Presta atenção. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto, eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tá tudo caro no mercado. Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu. É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. Rapaz, quando ela tá falando no supermercado, tá caro, não come, faz jejum, gente, o vídeo levanta a camisa, tu vê até a barriga da pessoa assim, cara, meu Deus, tudo inteligência artificial, viu? Veja, se você não viu esse vídeo, veja, você vai ficar deslumbrado. Aí, a imprensa começa a se movimentar, né? O Estadão soltou outra matéria depois. Campanha política com inteligência artificial já está na rua. Fábrica petista fabrica petista deslocada e ainda neste ano de 2026. Mais uma fake news. Claramente, quem fez esse vídeo tentou fazer uma espécie de charge paródia da Daniela Lima. Não é uma petista qualquer, é a Daniela Lima. Eu não sei porquê, né? Porque coloca ali as falas clássicas da Daniela Lima. Pobre, gosta de viajar. É aquele vídeo dela apontando lá que as ações iriam valorizar porque o Lula venceu. Enfim, né? Aí tá ali. Caminhoneiros entram em greve para protestar contra a separação de um casal de influenciadores digitais. Operários reclamam que atribuem a ETs a construção das pirâmides do Egito. E uma apresentadora do PT News se esguela repetindo que nada que acontece de errado no país é culpa de Lula. No mundo virtual, essas mensagens estão disseminadas, mas é tudo falso. Não há caminhoneiro grevista, nem operário contrariado, e muito menos apresentadora petista fora de controle. Que tem controvérsias. E a Daniela Lima não parece que tá muito bem, não. Parece que ela tá fora de controle, viu? São todos personagens criados por inteligência artificial e estamos ainda há mais de um ano das eleições de 26. Nesta semana, imagina se o Lula receber esse vídeo, né? Nossa, pior que o Lula é capaz de achar que é verdade. Na idade que tá, fazendo a acrobacia. Quando falaram pra ele que a inteligência artificial, ele vai ter que regular as redes. Coisa se ele vê o vídeo da Janja. Ih, rapaz, não mostra o vídeo da Janja. Nesta semana, bolsonaristas, como quem faz piada, deram um empurrãozinho virtual para espalhar o vídeo da apresentadora petista fake. Num cenário de queda da popularidade de Lula, a apropriação da IA no embate político soa mais como um vetor para manter o petista rumo ladeira abaixo. Até aqui, a nova versão IA da Google, o Veo 3, parecia ser brincadeira de criança. Até cair na mão de um brasileiro. Ô, povo que faz arte, viu? Já a tal apresentadora deslocada petista é o primeiro passo. Começa como piada, sabe-se lá onde vai parar. Aí já vem o Estadão. Ó a maldade. Oficialmente, o TSE já aprovou uma resolução que veda o uso da chamada deepfake, quando o personagem real tem sua fala e ação alterada digitalmente para colocá-lo numa situação que nunca existiu. Tá? Deepfake é uma coisa, isso aqui não é deepfake.
Deepfake é tu fingir que o Lula falou algo que ele não falou. Tu criar um vídeo fake do Lula. Não é isso aqui que a gente tá tratando. Você vê claramente que só parece a Globo News do Daniela Lima, mas não é ela. Você consegue ver no rosto. É parecida, mas não é a mesma pessoa. A mesma resolução não veda completamente o uso de ar na política. Deixa lá expresso que, em caso de uso do recurso digital, isso precisa estar informado ao eleitor. Essa é a regra para o horário eleitoral. Já no mundo paralelo que viaja na velocidade de um zap, a imaginação é o limite de quem quer usar o IA para assacar a honra alheia. Pronto. O jornalista do Estadão, ele tá tomando as dores, não é por causa do Lula, é porque ele sabe que é a Daniela Lima. O Leali, ele não quer ser o próximo alvo. Os jornalistas do Estadão não querem ser motivo de piada, né? A criatividade do povo brasileiro é surpreendente. Já tá chamando que a justiça resolva. Nos tempos em que as redes sociais ainda engatilhavam, um político brasileiro se deu conta de que para as campanhas ela tinha um só destino e comentava para quem quisesse ouvir, elas servem para destruir reputações. Não deu pra mim que ele tá falando mal de Bolsonaro, né? Um político aí que descobriu que a rede social é pra destruir reputação. Acho que ele tá falando de Bolsonaro, né? 2025, o cara acha que a vitória de Bolsonaro se deu por destruir a reputação dos outros. Não entendeu nada. Se não bastassem os problemas reais, como saber lidar com a fraude do INSS ou as joias contrabandeadas, temos a curto prazo a possibilidade de sermos apresentados a denúncias falsas de personagens falsos sobre candidatos verdadeiros. E pela rapidez com que essas histórias circulam, reparar o dano no curto período eleitoral pode ser tarefa hercúlea ou mesmo impossível. Só faltou pedir aí para suspender as redes sociais durante o período eleitoral, né? É o desespero. Aí, ao longo do dia de ontem, ainda tiveram mais notas, análises do nem Lula, nem Bolsonaro. Mostra eleitor cansado de polarização. Esse papo, ele vem desde 2020. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro, é Lula. Tá ali, né? E a turma segue tentando desmerecer qualquer candidato de direita. Então, assim, se a maioria do povo não quer nem Lula nem Bolsonaro, coloca Bolsonaro elegível e vamos ver nas urnas. Porque a maioria não quer outro? Então pronto. Vamos provar nas urnas que a maioria do povo brasileiro não quer o Bolsonaro. Vamos tornar ele elegível pra gente ver se isso aqui é verdade ou não. Aí, rapaz, a Globo levou lá o Filipinho pra falar do Eduardo. Lula teria 44%, Eduardo 34%, eventual segundo turno entre os dois. Dá para a gente estimar hoje que Eduardo é o candidato menos competitivo. Pronto, então pronto. Então melhor que seja Eduardo então o candidato, né? Porque a Globo torce pelo Lula, então contra Eduardo o Lula vai vencer. Não é assim que funciona? Ele é o único que não desponta, é o único. O único que não presta é o Eduardo. Ratinho presta, Tarcísio presta, Zema presta, Caiado presta, Michele, todo mundo presta, menos Eduardo. É o único que não presta. Pronto, tá indo bem, viu? Aí Eduardo comenta, né? Só parece uma campanha aberta contra mim. Falei mal, mas fale de mim. Acho que ele tá certo falar isso mesmo. Aí, ontem também, e aí que eu tava falando pra você no início, ainda tem mais uma pra reforçar o meu ponto, que eu falei na introdução, né? Ontem, pra mim, essa semana, vamos botar essa semana. Essa semana eu acho que a imprensa valida Eduardo Bolsonaro como um candidato apto a disputar a presidência da República. Essa matéria do Fabiano Lana, vamos olhar a manchete e os nomes citados. Se qualquer um pode vencer Lula, que tal a oposição lançar um candidato decente? Cara, não só precisa ter um candidato não, pode ter vários. Aí ele considera a Michele, que já vem aparecendo em diversas matérias e até pesquisas eleitorais, e já coloca Eduardo. O filho de Jair Eduardo Bolsonaro, abertamente simpático a autocratas, ainda segue mal nas pesquisas, mas o que teria a acrescentar na busca por solução dos nossos dilemas reais? É um simpático, é putinista, duguinista, rapaz. É amigo do Xi Jinping, é o Eduardo. É agente chinês disfarçado.
E depois o Fabiano Lana vem, né? Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior. Então, assim, Eduardo, que não era ninguém, que estava fora de todos os radares, é atacado pela Globo, aparece em análises, levantamentos. E esse pronto aqui, para mim, ainda é mais incisivo do que os outros. O Eduardo Bolsonaro foi atacado nominalmente pelo Lula. Está levantando no Capelli, né? Eduardo comemora ataque de Lula e mira polarização em 26. Enfim, ele diz que, segundo o Capelli, né? Eduardo teria comemorado o ataque verbal de Lula, que o chamou de o cara que toca o terror, botas de Trump, durante discurso nesta terça. A ofensiva do petista inaugura uma prévia em relação às trocas de farpas que permearão as eleições do próximo ano. Eu nunca vi uma pessoa brigar com formiga. Eu nunca vi Popó, Acelino Popó Freitas, o maior boxeador brasileiro que eu vi lutar. Eu vi o Popó mão de pedra. Eu nunca vi o Popó lutar contra uma formiga. Popó só subia no ringue contra pessoas assim, um cara de peso, de renome. Né? Você não briga com formiga. Você nem sobe no ringue. Tá aí, né? Vamos ver. Falando de eleição também, calma que a gente tem que correr, que tem que falar das confusões internacionais. Mas vejam só. A galera fica falando de antipetismo, né? Beleza, tem que falar mesmo do antipetismo. Mas o mundo não é só o antipetismo, né? Não é só tirar o Lula. Tem que ter uma visão um pouco maior na eleição. Vamos ouvir. Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que, se eleger a maioria no Senado em 2026, a base dos partidos de centro-direita mandará mais que o próprio presidente da República. A fala foi durante um evento do Partido Liberal Mulher, em Brasília. Nós ficamos muito tempo afastados da política. O mal cresceu. As cadeiras vazias foram ocupadas por pessoas más. Mas nós acreditamos, nós temos fé, nós sabemos que isso está. Agora estamos no Senado, nós fazemos o da casa. Nós decidimos se uma pessoa vai ser aprovada ou não, numa chamatina para o Supremo. As agências vão ser ocupadas por pessoas qualificadas. Nós, ouso dizer, mandaremos mais que o próprio presidente da República. E ele tá certo. Manda mais que o presidente. Eu vejo o pessoal aí, essa loucura, etc. E às vezes não para olhar, né, o quebra-cabeça inteiro. Eu só consigo ver Bolsonaro com os pés mais próximos do planeta Terra do que qualquer outro aí candidato, né? Que vem aí, fala uma coisa ou outra, o jeito ali, irmão, olha só, cara, olha só. Senado, obter maioria, temos que ter a presidência. E ele não tá nem falando, né, de dar enquadro, né, organizar a harmonia entre o poder. Ele nem tá falando disso, né, se você me entende o que eu tô querendo falar. Mas tá falando, gente, a nomeação só passa quem a gente quer. Só passa assim que a gente quer. E até falando de nomeação, né? Voltando ali na questão do petista não, do cara de esquerda, falando do PT, eu nem reforcei isso. Eu adorei esse argumento dele. Quando vê um petista falando de correlação, não, porque Lula não tem correlação de forças para fazer o que ele quer. Na hora que Lula quis nomear o seu advogado pro Supremo, ele arrumou força. Na hora que Lula quis enfiar o Zanin no Supremo, ele arrumou força. Se como ele arrumou força. Mas pro resto, ele não tem força para nada. Tá bom. Essa matéria aqui foi do final de maio. Eu coloquei... Esse aqui já tá no Atlas, né? Vai ser no Atlas de maio. Mas como o Bolsonaro volta a falar agora de Senado ontem, nesse evento, eu acho que vale a pena pontuar. Não deu tempo de a gente comentar em maio, mas veja só. Bolsonarismo pode dominar Senado, mas só vitória sem precedentes daria trunfo sobre a Suprema Corte. No discurso... Beleza. No discurso, realmente tem que vender o cenário perfeito. Fala assim, cara, você tem que pontuar qual o que você quer. Ali, você pontua lá. Agora tem que ter um pé no chão.
na hora de olhar o que vai acontecer. Para depois, chegar em 2027, aí vem aquela galera, mas não falou que ia fazer isso. Eu falei, irmão, tem número para fazer o que tu quer fazer? Vem, volta pra terra. Bolsonarismo irá conseguir a maioria de cadeiras do Senado nas eleições de 26, caso repita o extraordinário desempenho de 4 anos antes, em 2022, mas a obtenção do número necessário para comprar briga com o judiciário só ocorrerá com a vitória avassaladora e sem precedentes, que é o quê? O 54. Se o bolsonarismo repetir o extraordinário feito de 2022, ou seja, vencer 56% das vagas em disputa, conseguirá ocupar a maioria, 45%, que já emplaca muita coisa. O número que lhe daria uma força considerável na casa, levemente inferior ao mínimo necessário para aprovação de emendas à Constituição, não a PEC, que são 49 votos. Seria preciso conquistar 30 das 54 vagas em disputa, uma por estado e 2 em 3 deles. Para a obtenção do número mínimo, aí é mais complicado, né, que é 54. O desempenho das eleições de 2026 terá que ser mais extraordinário ainda. O controle de 54 das 81 cadeiras do Senado só ocorrerá se os nomes vinculados ou apoiados por Bolsonaro conquistarem 39 novas vagas, ou seja, uma taxa de sucesso de mais de 70%. E aí, sabe qual é um ponto que até agora ninguém comentou sobre 2026? Ninguém comentou? Absolutamente ninguém comentou? Bolsonaro falou uma coisa que parece bobagem, que ele falou assim, não, cara, não precisa de candidato único. Todo mundo aí lança sua candidatura. O melhor vai pro segundo turno, depois se apoia. Eles não querem isso, gente. Porque ninguém quer ficar fora da máquina. Todo mundo disputar e se unir em torno do segundo turno significa que, vamos botar que todos serão candidatos. O candidato de Bolsonaro, Zema, Caiado e Ratinho Júnior. Não vou colocar o Tarcísio, porque o Tarcísio falou que se Bolsonaro for, se o Tarcísio não for o candidato de Bolsonaro. Então, você tem isso daí. O que é que significa? Se for esses 4 e Bolsonaro passar para o segundo turno, os outros 3 saem da política. Não tem mandato. Então, essa pressão toda que eles estão fazendo é porque Bolsonaro tem que decidir. Porque na hora que eles saírem do governo e começar a campanha, ele tem que saber. Eles têm que saber, Zema, Caiado, e aí eu venho para ser senador ou vão me apoiar para o seu candidato único? Porque se tiver 2 candidatos, o Zema tá fora da política. E o Zema não quer estar fora, o Zema quer ser senador. Se não for para ser presidente, ele quer ser senador, então tem que decidir. Ele não vai levar a candidatura até o fim. Se ele sentir que não vai ser o nome, ele não vai levar, ele vai pro Senado. Então é mais um motivo, por isso que eles querem que Bolsonaro escolha. Porque se Bolsonaro escolher e falar, cara, meu candidato é o Ratinho Júnior, o Zema fala, beleza, eu venho como senador, tá resolvido. Vou garantir o meu Lucasinho na máquina. Não tem ninguém bobo. Se esse feito, eleger 2 senadores por estado é uma meta possível em estados como Santa Catarina, né? Por exemplo, o mapa de pré-candidaturas gerais mostra um cenário bem mais adverso em outras localidades. A lista mostra vários governadores bem avaliados como favoritos, né? Como, por exemplo, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, que são pré-candidatos a presidente, mas tendo o Senado como um plano B. Por isso que eles querem decisão já, que é para não... Ninguém quer ficar fora da máquina. Nos estados do Norte e Nordeste, é altamente improvável haver uma dupla vitória bolsonarista. Fora do Norte e Nordeste, também há problemas para Bolsonaro, né? Goiás é um exemplo. É dado como certo no mundo político local que uma das vagas será ocupada pelo principal nome apoiado pelo Caiado. Então tem que dosar expectativa e realidade. Além de dosar expectativa e realidade, temos que ser um pouco mais responsáveis nas eleições de 2026. Prefeita rebate críticas após postar vídeo dançando de biquíni. Isso não é de bom tom. Não é de bom tom. A Sarita comenta, né? O povo precisa parar de votar em político que faz dancinha. A prefeita do MDB. Isso não é de bom tom. O Adrilles, além de fazer dancinha, ele mesmo coloca efeito especial. Pô, bicho. Gente, tu até pode achar legal, descontraído, né? Num clima tão pesado que às vezes está o Brasil. Mas isso daqui, gente, quando alguém que não é convertido vê,
a gente vira motivo de piada. Vamos levar a política um pouco mais a sério, pô. Sabe? Vocês não estão meio cansados de ser feito de trouxa, não, assim, de motivo de piada? Vamos levar um pouco mais a sério. Ah, isso aí passou. Isso aí ficou lá pra trás, 2015. 2018, passou, pô, passou. Aqui, a gente não chegou a comentar agora. Mas só, não acho justo não que tá sendo feito com o Rubio Nunes, mas só pra mostrar, né? Marçal silencia sobre cassação de aliado que repostou lado falso. No Vale Tudo, para conseguir like, né? O Rubio Nunes postou lado falso sem nenhum tipo de responsabilidade. E se esse lado falso fosse contra Bolsonaro, vocês vão ficar puto com o Rubio Nunes. Rubio Nunes que era do MBL. Tem um vídeo dele clássico aí falando que ele ia fazer as maldades que ele ia fazer com a Paula Marisa. Eu lembro. Aí tá aí agora. Então assim, quer resolver alguma coisa? Não quer resolver nada. Que em 2026 o povo saiba ver esse tipo de coisa e se posicionar um pouco melhor. Um tweet sobre isso daí, sobre o futuro do Brasil, que eu quero aqui, não é um tweet, não, é uma postagem do Facebook, antes da gente falar finalmente do Eduardo. O Olavo tweetou isso em 9 de janeiro de 2015. Ninguém nem esperava que Bolsonaro fosse eleger em 2018. Veja se isso daqui envelheceu bem ou envelheceu mal. Sempre aconselhei os meus alunos a que se abstivessem de qualquer atividade militante e se concentrassem no objetivo essencial que era a formação de uma elite intelectual capaz de salvar a cultura brasileira, para eliminar indispensável a correção dos males políticos que estão destruindo o país. Desde o início dos movimentos de rua antipetistas que, sem me consultar, se apresentavam como uma expressão politizada do meu trabalho pedagógico e jornalístico, achei que era uma ejaculação precoce. E agora, pelas briguinhas ridículas e pueris que dividem as suas lideranças, sei que eram mesmo. Sem maturidade cultural, não há maturidade política. É claro que mesmo vendo o despreparo dos candidatos a líderes, me abstive de boicotar esses movimentos e até lhes dei alguma ajuda, tendo em vista a justiça das suas reivindicações e o agravamento da situação em torno, mas ainda assim mantive a distância profilática, à espera de que a evolução dos acontecimentos esclarecesse melhor as possibilidades reais desses movimentos e de seus líderes. Hoje, entendo que estes não estavam preparados para o sucesso popular que obtiveram. É inconcebível que alguém entre numa luta política com a cabeça cheia de moralismo exasperado e sem o menor senso diplomático. A capacidade política mede-se pela capacidade de forjar alianças e fazer com que, sutilmente, a colaboração entre os bons, os medianos e os maus tenda para o lado do bem. Não vejo ninguém empenhado em fazer isso. Só vejo, por toda parte, um senso exagerado da própria honra e uma recusa histérica de engolir sapos, por pequenos que sejam. Ninguém quer engolir sapo. Ninguém quer baixar armas. Mas vamos correr, vamos correr. Eu tinha comentado no final do dia de ontem, porque saiu a matéria às 7 da manhã, tanto na CNN como na Folha de São Paulo ao mesmo tempo, o que me leva a crer, né, que essa informação chegou na mão dos jornalistas pelo menos um dia antes, né, sem minhas palavras. Esse aqui nem é a notícia ainda, eu pensando que é o Trump Media Group, enfim, só um parêntese rápido. Barroso participa em maio de 6 eventos patrocinados por empresas com processo no Supremo. A intensificação das agendas do ministro levanta discussões sobre a proximidade de juízes com partes envolvidas em ações no Supremo. A Corte tem defendido a presença dos ministros nos eventos sob o argumento de manter diálogo com todos. Mas enfim, né? Sobre manter diálogo. Era para eu ter comentado isso aqui amanhã. O vídeo não ficar longo. Sobre manter diálogo. Posso ler que a mensagem eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí, às 11h25, o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito. Se você quiser ver o final, tu vai lá no Telegram, baixa o vídeo e escuta. Pra mim já é o suficiente. Tu viu que se tornou a Globo News a fofoca, as risadas? Estamos aqui com eu e o ministro do Supremo, meu amigo. Este é o Brasil. Este é o Brasil. Mas vamos lá. 7 da manhã, eu tava certo no horário.
Rumble e empresa de Trump pedem à justiça que o ministro compense prejuízos por suas decisões. A plataforma Rumble, a Truth Social, atenderam com novas informações e pedidos nesta sexta uma ação contra o ministro em um tribunal federal da Flórida. Na nova petição de aditamento, pedem que a justiça determine o pagamento de danos compensatórios às empresas com a responsabilização civil do magistrado. No documento, os advogados chamam as decisões do ministro de ordens da mordaça e o acusam de censura. A ação, apresentada inicialmente em fevereiro, solicita que a Corte declare como inexequíveis nos Estados Unidos as ordens do ministro contra a plataforma. Pedem também que a justiça impeça o ministro de determinar outras empresas, como a Apple, que façam a remoção em suas lojas de aplicativos da plataforma. A ação gira em torno, principalmente, de uma decisão do ministro para que o Rumble encerre permanentemente a conta do bolsonarista Alan dos Santos e impeça a criação de novos perfis. A ordem não se restringiria ao perfil do youtuber no Brasil, mas valeria no mundo inteiro, o que, para as empresas, a torna ilegal. Bom, YouTube, acho que youtuber é quem tá no YouTube, né? Ele tá no Rumble, então não sei se youtuber tem necessidade de adjetivar, né? Desmerecer a pessoa. Ele não é jornalista, ele é youtuber. Ah, meu Deus, a imprensa. Mas tudo bem. Aí a CNN trouxe depois informações ontem, eu não vou dar play aqui nesse vídeo, que diante desses ocorridos, a oposição estaria vendo sanções mais graves, porque esse tipo de ação, né, vem trazendo mais substância para o que está acontecendo e assim, né, fortalecendo possíveis críticas à atuação, sabe? Fala, pô, tá acontecendo isso, tudo isso daí tá sendo juntado assim, falar, cara, tá ruim, viu, velho? Tá ruim, sabe? O que tá acontecendo no Brasil? Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, muito ruim. Poderia reforçar aí a percepção para algum tipo de medida. O advogado do Trump, ele concedeu entrevista para a CNN ontem. Ele saiu em defesa do Eduardo Bolsonaro, criticou o ministro. Estadão ali, né, dá destaque, até tudo mais. Vou dar play no vídeo, que é melhor. Ali só um resumo. Porque para ir pro Atlas, né, eu gosto de botar a notícia e também botar o vídeo. Mostrar que virou notícia na imprensa. Cadê aqui? Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito a Trump Media, no que diz respeito a Rumble, inclusive o ex-presidente teve que ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente, qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nem um juiz do Coreia do Norte, nem um juiz da Irã, nem um juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo. Né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano o que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquele dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Tenho nada a comentar. Aí a CNN diz, né? Eduardo Bolsonaro ignora primeiros contatos da PF. Ele fala, pô, tentaram me intimar? Ele tá perguntando, né? Vou olhar a caixinha de correspondência de casa de novo. Aguardo a carta rogatória, pois o que a lei diz ser o instrumento mais adequado. Ou então o meio do MLAT, né? Tá procurando aí, né? Pô, nem soube, né? Vou olhar aqui pra ver se chegou alguma coisa. Tô sabendo pela imprensa. Né? E aí, corri aqui pra o vídeo não ficar longo, porque eu acho que isso aqui conecta com o final. Eu vou dar play no vídeo do Eduardo, mas vou deixar aqui, ó, na postagem do Olavo.
Também nesse final aqui, ó, que o Olavo dizia que ele não vê ninguém. Ele não vê ninguém. Não vejo ninguém empenhado em fazer isso. Olha o final, né? A capacidade política mede pela capacidade de forjar alianças e fazer com que, simultaneamente, a colaboração entre os bons, os medianos e os maus tendam para o lado do bem. Só vejo por toda parte um senso exagerado da própria honra e uma recusa histérica de engolir sapos. Olha que vídeo curioso que Eduardo gravou ontem. Semana passada eu disse num vídeo que o brasileiro precisa baixar as armas. Todo mundo, hoje em dia, qualquer voz que se levante contra Lula e esse Baixar armas. Ou não é engolir alguns sapos? Respirar um tiquinho. Dar o braço a torcer. establishment que tá aí, acaba sendo massacrado. Vou ler uma notícia aqui pra vocês, ó. Lula aciona Ciro Gomes na justiça por ofensa à honra em vídeo. Ciro criticou a criação do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, dizendo que Lula segue sua história de encher o bolso dos bancos enquanto fragiliza a população. Aí eu te pergunto, se o Ciro não estivesse denunciando a política pró-banco do Lula, será que estaria acontecendo isso daí com ele? É claro que não, né? Eu estou querendo reforçar aqui que eu não estou preocupado com o espectro político. Estou preocupado naquilo onde pode haver uma convergência. Se você está infeliz com essa censura, se você quer lutar para resgatar a sua liberdade, qual o problema da gente sentar e dialogar? Eu não vejo problema nenhum nisso. Sabe por quê? Porque aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso que o Trump fez. Mas ele conversou com todo mundo. O maior exemplo disso, vocês sabem, é o ministro da Saúde do Trump, o Bob Kennedy, o Robert F. Kennedy, sobrinho do ex-presidente assassinado John Kennedy. Ele sempre foi do Partido Democrata até o ano passado, quando ele discordou que o Partido Democrata não haveria prévias e, atropelando todo mundo, colocaram Kamala Harris como candidato oficial do partido. Ele saiu do partido, lançou candidatura independente, depois acabou desistindo no meio do caminho e hoje virou ministro da Saúde do Trump. Será que se o Trump tivesse apenas um olhar mais restrito com relação à ideologia política, será que ele teria chamado o Bob Kennedy para fazer parte do governo dele? É óbvio que não. E nas entrevistas o Trump deixa bem claro, né? Olha só, a saúde é com Bob Kennedy, mas o que está embaixo da terra, fazendo referência à extração de petróleo, aí é comigo. Então, se você conseguir pegar o melhor de cada pessoa, você consegue construir um Brasil melhor, um Brasil positivo, um Brasil que realmente vai caminhar, não num clima de tensão e conflito permanente, mas num clima de prosperidade. Vai ser a atmosfera política perfeita para você pavimentar um caminho de futuro e a gente finalmente deixar de chamar o Brasil de país do futuro e passar a chamá-lo do país do presente. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Achei interessantíssimo, porque no meio pro fim, Eduardo, ele tá até pra questão eleitoral, dá o exemplo do Trump e tudo mais, o Robert Kennedy, mas isso aí tá distante. Eduardo, ele pega uma causa em específico, que é a liberdade de expressão, pra falar, ó, irmão, bateu aí, né, na tua canela. Nessa causa aí, se tu quiser sentar pra conversar e tentar resolver, gente, vamos tentar, né? Essa causa específica aí, eu acho que vale a pena, hein? Olha o que tá acontecendo. Tô engolindo aqui algum sapo, ó, tô dando o braço, né, a torcer, colocando aqui, né, o meu na reta, porque querendo ou não, vai sofrer crítica. Falam lá dos comunistas, não vai ter, considera aqueles comentários, mas tá ali Eduardo. Se você para olhar o que o Olavo falava, né, em 2015, talvez se o Olavo tivesse vivo hoje, eu ia falar, velho, depois de 10 anos, apareceu alguém pra engolir algum sapo, né? Depois de 10 anos aí, tá o cara lá, tá rodando, fala com um lado, fala com o outro. Acho que essa temporada, né, que o Eduardo Bolsonaro aí vem passando, todas as glórias e sofrimentos, né? Nem tudo é céu de brigadeiro. Eu acho que tá fazendo ele dar uma amadurecida no bom sentido, sabe? A ver a vida, ter o tempo para pensar. Porque, querendo ou não, gente, ele não tá trabalhando como deputado dia sim, dia também, né? Não tem a vida mais deputado. Agora ele tá lá, tá resolvendo as coisas. No restante, ele não tem contato com as mesmas pessoas de sempre. Deve estar mais próximo da família, da mulher, dos filhos, tá em outro país, tendo que resolver coisa que, sei lá, tinha tempo que às vezes não tinha nem que resolver, porque Brasília tem apartamento funcional. No Brasil, você tem conhecido para resolver tudo. Qualquer pessoa tem uns conhecidos que vai ajudar a resolver. Em outro país, por mais que tu conheça uma pessoa ou outra, tem muita coisa que é nova, que você tem que lidar, você para, você pensa, repensa sobre a vida, aí vai vendo, aí vai falando, poxa, se eu tivesse feito isso aqui no Brasil, seria mais fácil, mais difícil.
E você vai olhando. Aí o que dá certo, você fica, pô, velho, não podia ter isso aqui também no Brasil pra dar certo? Eu venho gostando muito do comportamento do Eduardo aí em diversas frentes. E saber pegar o timing das coisas. Saber pegar o timing das coisas. Porque tá se comentando muito sobre a questão da liberdade de expressão. Tá vendo agora o julgamento do Marco Civil? Agora, nesse momento. Ele vai lá, pega a notícia e puxa, né? Pra ler, irmão. Lula tá indo pra cima de tu porque você está criticando a política pró-bancos. Então, mais uma vez, em um vídeo, o Eduardo vai colocando várias camadas. Ele consegue fazer uma crítica à economia do Lula, ao Lula ser um serviçal dos bancos, à liberdade de expressão, fala sobre diálogo. Né? Gostei, viu? Gostei. Vou me conter mais porque eu tô elogiando muito. Então as coisas, nem lembrar que eu tinha, pra mim já era a última coisa. As coisas pra gente comentar depois. Mas fica pra depois. Tá aqui, por não ficar muito longo. Me contei nos elogios, né? Me contei nas minhas passadas de pano. Brincadeiras à parte. Vou mandar os vídeos que eu dei play e o que eu não dei lá no Telegram. Link tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com.br. Por hora é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!